Fala nação, pessoal, sabadão cheio aí. Vamos falar sobre Flamengo, falar sobre tudo que tá envolvendo o Flamengo aí, futebol, Libra, mas vamos focar também no futebol, beleza? Que no, não sei, esse negócio tá se falando tanto, era coisa para ser resolvido lá entre os dirigentes, mas está se falando muito até que pessoas normais, né? Tem gente até, tem gente até que tá fazendo comentários aí sem ter um pingo de conhecimento. Eu mesmo não tenho tanto conhecimento, mas já li sobre, já entendi tudo. E o especialista do Flamengo também aí, né? Falou sobre isso aí. Vamos ver tudo isso aí e muito mais, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar com o corte do Vender Casagrande aqui. Vou começar falando sobre o assunto Libra. Flamengo, Libra, a gente está vendo aí Flamengo brigando pelos interesses dele, e tá certo, eu acho que o Flamengo tem que ganhar mais mesmo. Já falei muito sobre isso aqui. E para aqueles que tinham a narrativa de que o Flamengo assinou o documento e depois quer voltar atrás, engraçado, né? Depois que o Flamengo publicou vários vídeos, vários conteúdos, entrevista do BAP, parte da reunião do Conselho Deliberativo, para mostrar para todo mundo que não tem documento assinado. Agora está todo mundo calado. Cadê a turma que falava que o Flamengo assinou e não queria cumprir o que estava assinado? Não tem nada assinado. Em cima disso, nos bastidores do Flamengo, o BAP, atual presidente do Flamengo, recebeu o apoio de vários grupos políticos. Vários grupos políticos se uniram, assinaram uma carta e publicaram essa carta. Eu vou trazer um trecho que para mim é o mais importante. Não podemos concordar com esse cenário. O Flamengo não pode ter a sua representatividade reduzida de forma impositiva. Tampouco pode ser tratado como inimigo a ser combatido, mas sim como exemplo a ser seguido. Fecha aspas. Lembrando que quem teve o acordo com a Libra foi o antigo presidente, o Rodolfo Landim. Quando o BAP assumiu, ele percebeu que o Flamengo deixaria de ganhar 100 milhões de reais por ano no contrato, totalizando 500 milhões de reais. Para vocês terem noção, meio bilhão. Então, acho que o Flamengo está certo. E os grupos políticos que assinaram foram Flamengo Sem Fronteiras, Gestão e Paixão, FAT, Vamos Flamengo, FAM, Fla Raiz Original, Hegemonia, Ideologia, Garden, Vitória, Advocacia Rubro-Negra, Fla-Fute, Nosso Fla, URN e o último aqui, FJT, IFEM, Juventude e Tradição. Vários grupos políticos, portanto, apoiando o presidente BAP. Agora, um assunto extremamente sério, galera. Preste atenção, envolvendo Samuel Lino. Deixa eu ver qual foi o veículo. R7 Sport noticiou. Em má fase, Samuel Lino entra na mira de torcida organizada por excesso de balada. Atacante comprado por 22 milhões de euros está sendo acusado de abusar das baladas no Rio de Janeiro desde que foi contratado junto ao Atlético de Madrid. Nos últimos dias, uma torcida uniformizada do Flamengo fez chegar a Samuel Lino o recado de que não quer vê-lo virando noites em meio à série decisiva de jogos, que começa em 15 de outubro contra o Botafogo e prossegue com partidas contra Palmeiras, Racing, Fortaleza e Racing mais uma vez no Maracanã. Gente, fui apurar essa situação. Não procede. Primeiro, que o jogador está embalada. Isso é zero perfil dele, tá? Zero. Samuel Lino não é esse tipo de jogador. Vão por mim. Não é um cara extremamente caseiro, digamos, introvertido. Não é esse perfil. E não teve nenhuma carta chegando nele. Isso quem me garantiu foram pessoas do Flamengo também ligadas ao jogador. Não tem nada disso. Eu garanto para vocês. Podem criticar o jogador pelo desempenho dentro de campo. Agora, atrelar isso à ida a baladas, na boa, gente, é leviano. Não procede, tá? Essa informação, eu garanto isso para vocês. É difícil eu falar dessa forma, eu garanto. Geralmente eu falo, ó, não sou dono da verdade, mas nesse caso aqui, gente, eu garanto, não é perfil do jogador, não tem nada disso. Pelo contrário, é um jogador super dedicado. Gente, se ele fosse esse perfil aqui, de verdade, vamos lá, não vou nem falar de Flamengo. Vocês acham que o Ancelotti, cara, o histórico dele, a experiência dele, você acha que ele não iria saber que o jogador tem esse perfil e iria chamá-lo para a seleção brasileira? Olha a aula que o Ancelotti está dando desde quando assumiu a seleção brasileira. Ele só pede comprometimento, responsabilidade, o cara ser atleta na essência. O Samuel Lino é esse perfil.
Repito, vocês podem criticar pelo desempenho dentro de campo, que de fato caiu, ele perdeu um gol contra o Bahia que não pode perder. Agora, botar isso na conta de ida à balada é leviano e mentiroso, tá bom? Vamos para a informação final desse vídeo. Arrascaeta. Ele deu uma entrevista à ESPN, é raro a gente ver o Arrascaeta falar, e ele falou. Primeiro, ele mandou recado à torcida do Flamengo sobre crise, entre aspas, no Flamengo, e ele falou: já estou há muito tempo nesse clube. Sempre tentam criar uma crise de fora para dentro. E a gente tenta sustentar da melhor forma possível. Uma derrota não pode nos desestabilizar. Por isso eu falo ao nosso torcedor: o momento é de acreditar, de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores. Eu acredito muito neles. E aí, num determinado momento, o repórter da ESPN, que eu esqueci o nome, vou ser sincero, para dar os créditos aqui, mas a entrevista foi para a ESPN e o repórter perguntou: como está esse processo de renovação de contrato com o Flamengo? A torcida está curiosa, Arrasca. Conta aí pra gente. Aí o Arrascaeta respondeu daquele jeito dele, sorrindo e tal, um cara, enfim, sensacional. Estamos aí, conversando, quase tudo certo. Eu não vejo a hora dessa renovação de contrato sair. Lembrando que o Arrascaeta, vou até ver aqui, Transfer Market. O Arrascaeta ele tem contrato até 2027, se eu não me engano, quer ver? E ele vem conversando com o Flamengo já há muito tempo, sei lá, desde o começo do ano, é isso mesmo, não, até dezembro de 2026. Ou seja, ele tem mais aí um ano de contrato e o Flamengo quer renovar com ele, claro, quer renovar já pensando num processo longo, um projeto bacana, para quem sabe ele se aposentar com a camisa do Flamengo seria. Quem sabe pegar o Flamengo. O Corinthians já tinha mudado de lado, né? Antes da assinatura do contrato, foi para a LFU. Será que isso tinha chance de acontecer com o Flamengo também? Braz, boa tarde para você. Conta pra gente essa história que você traz no All Sport. Bom, boa tarde, Luísa, PVC. Bom, é o seguinte, na reunião do Conselho Deliberativo da terça-feira no Flamengo, né, aquela reunião bem com muitos recados, né, do BAP para adversários políticos, enfim, toda a polêmica em relação à Libra. Dentre os recados, numa das cutucadas que ele foi dar no bloco da Libra, ele resolveu elogiar a LFU, dizendo que na Libra eles nunca debateram sobre formar a liga propriamente dita, né, conceitualmente, como seria o formato de uma Libra, de uma liga, né, do futebol brasileiro, que dentro da Libra só se discute dinheiro até aqui. E aí ele diz que ele sabe que na LFU já se discute e muito essa questão de como seria uma liga do futebol brasileiro conceitualmente. Inclusive, ele disse que conversou com pessoas. De fato, eu conversei com gente da LFU que confirma que rolaram alguns encontros, jantares. O BAP, inclusive, cita que se reuniu com um dos principais investidores da LFU e que, de fato, conversaram sobre a possibilidade de se criar, né, uma liga do futebol brasileiro, porque o que se vê até aqui é muita discussão sobre grana, né, e pouco sobre o futuro do futebol brasileiro, né, em campo, as diversas questões que precisam melhorar para o futebol brasileiro dar um passo à frente. Só que o que me falaram, né, e o próprio BAP também, né, já deixou claro, é que têm sido conversas muito informais. Nada, não teve uma proposta para o Flamengo pular o muro, vamos dizer assim, até porque o Flamengo ele já se encontra meio que preso ao contrato da Libra, que é até 31 de dezembro de 2029. Inclusive, também no Conselho, o BAP ele solta a frase: teremos que conviver com a Libra até 31 de dezembro de 2029, assim como a Libra vai ter que conviver com o Flamengo até dezembro de 2029. E aí ele diz que é zero a possibilidade de sair da Libra, mas esse flerte LFU e Flamengo já aconteceu anteriormente, como você falou, na gestão Landim. De fato, houve uma proposta para o Flamengo pular o muro, logo depois, foi em dezembro de 2023, pouco tempo depois do Corinthians fazer esse movimento, só que na ocasião o Landim entendeu que a proposta não tinha agradado financeiramente, o Flamengo preferiu se manter na Libra.
Dá para dizer só que o BAP ele tem uma boa relação, uma relação cordial com a LFU, e inclusive já conversou sobre propostas de conceituais sobre uma liga do futebol brasileiro com o pessoal da LFU. Mas ele garante que a possibilidade de sair da Libra é zero e que vai cumprir o contrato, né, com todas as questões que ele deixou no ar. Já falamos, né, sobre como o Flamengo vai permanecer com o contrato, mesmo que rompa com a Libra, que não converse mais com os clubes da Libra, a quebra de contrato seria muito complicada, e o BAP mesmo já falou que isso não vai acontecer, já falou, aliás, de forma bem direta. Para a LFU, tentar o Flamengo seria muito interessante para a LFU? Não, a Liga Forte está tentando fazer um movimento de unidade, de trazer todos... Nesse momento, a tentativa da Liga Forte era de trazer unidade. Ali atrás, em 2023, começo de 2024, quando tinha um movimento de clubes que estavam descontentes, começaram a fazer contas. E, por exemplo, o Rodolfo Landim ontem finalmente se pronunciou, né, e disse que, em outras palavras, ele disse que o adversário político dele, o BAP, tem razão. Porque ele disse que assinou um contrato que não tinha ainda especificado as questões. Então ele está dizendo que ele assinou um contrato que ele não sabia bem como ia ser. Foi isso que o Landim disse na prática, né? Nesse processo, quando as pessoas foram percebendo que iam ganhar menos do que achavam que iam ganhar na Libra, porque o contrato da Libra é ambíguo, as pessoas foram pulando de barco. Foi o caso do Corinthians, o Santos bateu na trave, o Novo Horizontino, a Ponte Preta, o Ituano, o Vasco, o Botafogo, o Coritiba, o Cruzeiro, foram saindo da Liga Forte União. O Flamengo não saiu por algumas razões. Uma delas é, você lembra como é que nasceu o processo da Liga? Nesse momento de ligas, o Flávio Sveiter, empresário, advogado, foi para a Inglaterra, fez um curso, trouxe o direito de publicar o livro The Club, em português, que se chama A Liga. Recomendo a leitura, embora seja um livro ruim, porque ele conta muita história que mistura coisas, mas ele conta o início da Liga, é importante. É importante. O livro não é tão bom, mas é importante. E aí o Flávio Sveiter começou a mostrar esse livro que ele publicou no Brasil para vários dirigentes. Um dos que mais se encantaram com o livro foi o Rodolfo Landim. Que começou. Aí o Flávio Sveiter foi para a CBF, para ser diretor de novos negócios da CBF, e o Landim se encantou com o processo da Libra. E o Landim passou a ser um homem importante no processo de estruturação da Libra. Por isso que o Flamengo ficou com a Libra até o pescoço. Por isso que o Flamengo assinou com a Libra e não discutiu. Não, depois a gente vai ver. O Landim está dizendo agora com razão que o adversário político dele tinha razão. Na conversa de dizer, o contrato é ambíguo. É ambíguo mesmo. E por que você assinou uma coisa que não estava detalhada? O Corinthians, por exemplo, mudou de lugar. Não é bonitinho? O Corinthians mudou de lado. Não concordo, vou seguir o meu caminho. Não concordo, tô achando que eu vou ganhar menos. E pela primeira vez na história, o Corinthians ganha mais de televisão do que o Flamengo. Que é a razão pela qual o BAP tá bravo. E o BAP tem razão. Já disse aqui que eu acho que o Flamengo tem razão de justiça. Eu só discordo do bloqueio. Né? Só discordo do bloqueio, porque tem 4 anos para discutir o mérito da questão. E se o Flamengo ganhar o mérito da questão, de algum lugar vai vir o dinheiro pro Flamengo. Vai vir o dinheiro da Globo, vai vir o dinheiro da Libra, de algum lugar vai vir o dinheiro pro Flamengo. Para ser devolvido para o Flamengo, se o Flamengo entende, se a justiça entender que o Flamengo tem direito. Mas assim, é importante entender de onde saiu. Hoje, o Flamengo não vai descumprir esse contrato. Vai ter um namoro da Liga Forte, como o Braz está descontando, com o Flamengo? Vai. Mas o namoro hoje é para tentar juntar todos os lados. Venham todos para cá. Inclusive a Leila, que não assinou o memorando de entendimento em julho. Está na mão dela para assinar. Assina e a gente vai fazer um memorando. Ah, mas a gente precisa trazer a CBF. Você assina um memorando, tira a cláusula, discute, tira a cláusula de comprometimento e diz, não, o compromisso é que nós vamos dividir e vender todos os direitos. A Liga, a Premier League, nasceu de 3 estruturas básicas. Um compromisso básico era 50% dividido igualmente, 25% por performance e 25% por audiência. E daqui desse conceito se construiu todo outro conceito. A gente está vendo que no Brasil não dá, porque você deixa coisa ponta solta. Não é para deixar ponta solta. O Flamengo da gestão anterior não tinha que ter deixado ponta solta.
Mas dá para falar de campo rapidinho. E tem uma novidade no Flamengo, porque Eric Pulgar voltou a treinar, né? Ele passou por uma cirurgia no pé direito, estava fora desde a Copa do Mundo. Será que já dá para contar com ele agora na volta da data FIFA? E assim, vai ter que dar uma remada, eu imagino, né? Porque esse meio de campo do Flamengo está recheado, Jorginho chegou e as coisas não tão fáceis para achar uma vaguinha ali. Bom, ele está recuperado e ontem ele treinou pela primeira vez junto com o grupo, né? Ele fazia ainda trabalhos à parte. Ontem ele começou a treinar com o grupo e se mostrou apto. Agora, vai depender mais do Felipe Luiz se espera mais um pouquinho para ter ele na ponta dos cascos no domingo contra o Palmeiras ou se ele já relaciona o Pulgar na quarta-feira no Clássico contra o Botafogo. A dúvida, por enquanto, é o Saúl, que ele continua com dores no tornozelo esquerdo e ele ainda está fazendo um trabalho à parte. Então, essa é a maior dúvida. A questão do Pulgar é mais depender da questão física, ritmo de jogo, mais essa coisa. Mas ele está 100% recuperado e já treinando com o grupo. E só para me despedir que você falou do Jorginho, só para já dar um spoiler, que eu fiz uma entrevista exclusiva com ele hoje. Essa entrevista vai ao ar na segunda-feira, logo depois, coladinho aqui do de primeira. Mas no de primeira já vão ter alguns trechos aí, uns spoilers. E aí, em seguida, a galera já cola lá na live do Flamengo, que vocês vão ver na íntegra essa entrevista, que ficou muito boa. Boa, propaganda feita, então já temos, hein, gente? Mexem no chamado anexo 1 do contrato. O anexo 1 do estatuto, não do contrato, é o anexo onde estão as regras de rateio de todas as receitas do contrato Globo. E o que diz isso? Olha, de todas as receitas fixas, porque existem as receitas variáveis, que são aquelas geradas pela venda de pay-per-view. Mas isso não está em discussão. O que está em discussão é apenas os 30% de audiência. E por quê? Esse anexo 1, que tem todas as regras de rateio, como eu disse, diz que 40% da receita é dividida igualmente entre os clubes. Ora, qualquer cálculo aritmético de um estudante razoável diz o seguinte: qual é o valor desses 40%? O valor desses 40% é 900 mil. Ok, tem 9 clubes, é 100 mil para cada um. Você faz uma divisão. 30% deve ser pago de acordo com a colocação do time no final do campeonato. E aí tem uma tabelinha. O primeiro lugar ganha X%, o segundo ganha X menos tanto, e por assim vai, premiando todos os clubes que disputam aquela temporada. E os restantes 30% numa fórmula que visa calcular a audiência. Aqui cabe um comentário que é o seguinte, antes de eu adentrar a questão da fórmula incompleta, porque ela é incompleta, factualmente incompleta. Se nós formos comparar as receitas que foram distribuídas entre os 20 clubes no Campeonato Brasileiro de 2024, as receitas eram distribuídas assim como nesse contrato. Uma receita fixa e a remuneração variável de pay-per-view. Só que a remuneração variável de pay-per-view, que era significativa, era distribuída 100% de acordo com a força de venda de cada clube. E como essa força de venda de cada clube era apurada? A Globo faz, cada vez que alguém assina o Premier, que é o produto de pay-per-view do nosso campeonato, ela coloca ali uma página, no momento em que você vai assinar, que se você não fizer uma opção, você não avança para a conclusão da compra do produto. E a pergunta clássica é, qual é o seu time? Exato. Se você quer criar... Então, em 2024, uma quantia muito expressiva foi distribuída de tal forma que o Flamengo recebeu praticamente 38% de toda a receita. Então, o pessoal é especialista, né? Eu fiquei assistindo ontem aí, Marcelo Campos Pinto. Ele explicou tudo direitinho. O que ele quis falar é o seguinte, que vocês acabaram de escutar aí, né? O Flamengo teve 38% da receita de 2024 e agora não é diferente. Então foi quando o BAP acordou. Peraí, tô ganhando, tô fazendo praticamente metade, porque 38% de 100% é quase metade. São 12% para chegar na metade, né?
Então é muita coisa. Estou ganhando 3 vezes mais somente. Aí eles fizeram as contas lá, viram que o Flamengo tinha que ganhar praticamente até 10 vezes mais. E aí, fica essa discussão. Entendeu? Fugiu do futebol, não se fala mais de futebol essa semana, não falou de futebol, até porque data FIFA, né? E aí, está se falando nessa situação aí, né? De Libra, tal, entendeu? E a gente fica assim, meio sem saber nem o que vai falar, porque, cara, é o especialista, sabe o que vai falar. Ele sabe do que está falando. Só que nós que somos, muitas das vezes, eu não que eu leio aqui, eu fico lendo, mas é um assunto muito complexo para se adentrar. São questões muito, cara, complicado. Então, a gente deixa aí para os especialistas, né? O BAP e a Leila tá nesse arranca-rabo. Eu acho que isso não era necessário, era para se resolver da melhor forma, sentando, conversando. Todo mundo, mas ninguém quer conversar, né? Aí o BAP teve que acionar a justiça para tentar conversar com os clubes, cara. Porque eles sabem que o BAP tá certo. Porque se eles soubessem que o BAP estava errado, eles já teriam vindo conversar. Não, fizemos aqui, você está errado. Mas quando a pessoa foge de um problema, é porque tem algo errado, pessoal. Tem algo errado. Então, espero que tudo se resolva e volte logo aí o jogo do Flamengo, dia 15, essa data FIFA acabe logo, que já tá de saco cheio essa data FIFA. Nossa, data FIFA é horrível, atrapalha tudo. O jogador se lesiona, muitos times ficam aí desfalcados, né? Mas pelo menos o Flamengo não teve desfalque nessa data FIFA. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Tamo junto e vai, Mengão. Vamos pra cima desse Campeonato Brasileiro e dessa Libertadores que dá sim pra abraçar os dois, sim.